Bom, um outro treinamento também muito procurado é o QFD, né? Que é o desdobramento da função qualidade. E dentro do QFD, eu queria que você falasse um pouquinho sobre também o AGF, que foi o tema da sua tese de mestrado. Tá, né? Então, legal. Vamos falar do QFD, que é o desdobramento da função qualidade, e também um pouquinho do AGF também, né? QFD também, no Brasil, ele é pouco usado, aí fora usa-se bastante, no Brasil é pouco usado. Uma ferramenta também fortíssima, mais focado para desenvolver de produto, mas tem outras aplicações para serviço também. No Design for Six Sigma, no Seis Sigma para projeto, ele é obrigatório, pelo menos deveria ser, né? Eu falo deveria porque às vezes a gente vê alguns conteúdos que não tem, mas ele deveria ser obrigatório porque faz parte lá do desenvolvimento do produto. E aí, como é que aquilo funciona? São matrizes, né? Então, um jogo de matrizes que a gente vai trabalhar, é bem interessante a forma que a gente faz, e a visão, né? Ele vai abrindo a mente das pessoas. Então, matrizes, né? Linhas e colunas, e a gente vai trabalhando lá. Aí tem várias formas de fazer o QFD, tem muitas ramificações do QFD, mas o QFD, vamos falar original, quando ele foi criado, que é focado para a indústria, né? Como é que ele funciona? Um jogo de matrizes, a gente entra lá, a gente analisa o que o cliente quer e vai colocando nas linhas. Com base nas linhas, tem lá, né, toda a metodologia para fazer inter-relações e correlações, mas para cada voz do cliente, com pontuação, para a gente separar o que é mais importante do que é menos importante, mas para cada voz do cliente, a gente vai começar a escrever aqui, discutir com os times multifuncionais, o que meu produto tem que oferecer ou tem que ter para atender as principais vozes dos clientes. Aí tem o esqueminha de pontuação para ir mostrando o que realmente é mais importante. Então isso ajuda muito a gente definir o conceito do produto, focado naquilo que ele precisa ter, vai ajudar ou vai contribuir para a redução de custo de uma forma muito significativa, não tem dúvida. Aí a primeira matriz, a gente vai esse modelo completo, mas como eu falei, tem várias formas de fazer. O que o cliente quer, voz do cliente, o que o meu produto precisa oferecer. Depois a gente costuma falar, a gente faz o tombo da matriz, porque o que é coluna aqui vai passar a ser linha da matriz seguinte, quando a gente usa o jogo de matrizes. Aí nós vamos na segunda matriz, no modelo original. A gente vai entrar nas linhas com aquelas colunas da matriz anterior, que são as informações do que meu produto precisa oferecer, e já filtrado com o sistema lá de pontuação. Aí eu vou ter aqui o que o produto precisa ter. Aí eu começo a desdobrar em componentes. O meu produto ser assim, o que eu preciso ter nos meus componentes? Então, essas duas matrizes são dados de engenharia, são focados no desenvolvimento do produto. Depois, a gente dá outro tombo nesse modelo original. Aí essas colunas das informações sobre os componentes do produto, agora elas são linhas da matriz seguinte, que a gente vai desdobrar em o que é crítico para o processo. Então, o que eu preciso ter no meu processo para atender isso que eu preciso para os meus componentes, para que meu produto seja de tal forma que atenda as principais necessidades do mercado do cliente, né? E no último tombo, na última matriz, a gente vai pegar essas informações do que é crítico para o processo, aí elas vão ser linhas na matriz seguinte, para daí a gente desdobrar em dados da produção, gerar o controle de produção, enfim, dados lá de produção. E aí a gente tem uma visão assim, mas muito, muito grande de tudo isso, desse desenvolvimento e tal. E essas ferramentas deveriam funcionar em conjunto com o próprio DFMA, os próprios FEMEAs e tudo mais, né? E aí, se a gente aplicar tudo isso, a qualidade do nosso desenvolvimento, do nosso produto, vai ser aí muito, muito forte, né? Muito grande. E a gente também poderia resumir, né, que isso tudo que você está falando dos tombos, das matrizes e tudo mais, é que o desempenho do nosso produto ele vai atender às necessidades dos clientes, né? Para resumir um pouco assim. Sim, né? A gente vai garantir que aquele produto, o ideal também é fazer esta discussão quando o produto está nascendo,
Aquele produto que está nascendo já vai nascer para atender tudo aquilo que o mercado ou o cliente quer, né? E isso faz toda a diferença. E o interessante, que eu falei no Brasil antes há pouco, existem 2 institutos de QFD no mundo, onde eles estão. Um nos Estados Unidos e um na Alemanha. Então, assim, né? Por que a turma lá faz o que faz, né? Eles detêm esse conhecimento. Foi desenvolvido por um japonês, pelo Akao, mas quem pegou isso para usar mesmo, claro, os japoneses usam bastante, Toyota usa bastante, mas fora do Japão, quem que pegou isso para valer? Estados Unidos e Alemanha, né? Aí a Alemanha acaba disseminando para a Europa, mas... E no Brasil, a gente tem pouca utilização, e isso contribui muito. Aí muitas vezes o pessoal fala, mas a gente aqui desenvolve pouco produto, né, pouco projeto, mas o QFD eu posso adaptar, posso trabalhar em cima do processo, produção, posso fazer aí uma forma diferente. E, pensando em fazer uma forma diferente, é que nasceu o AGF, que é a Análise de Geradores de Falha, que é uma ferramenta que eu desenvolvi quando eu fiz a tese de mestrado. Na verdade, eu desenvolvi primeiro a ferramenta e depois eu ajustei lá para ser uma tese de mestrado. Porque não existia isso no Brasil ainda, né? Na verdade, desta forma não existia no mundo inteiro. Tanto tem um paper sobre esse assunto no QFD Instituto da Alemanha. Sim. Eu disponibilizei lá, eles aceitaram, tem lá. Se a gente entrar lá para consultar, tem um paper sobre o AGF, que é uma ferramenta totalmente desenvolvida no Brasil, né? Com base aí numa necessidade, aí na tese eu conto toda essa história. Estou pensando em escrever um livro sobre isso, para ficar mais simplificado, no sentido de ser um livro, né? Mais fácil de usar, como esse do 8D que nós fizemos. Porque essa metodologia também do AGF, ela trouxe um resultado prático, né? De muitos problemas que os clientes estavam tendo e que a empresa não conseguia resolver. Então, foi através do AGF que foi solucionado um caso prático, né? Poderia ser uma tese de doutorado, porque além da teoria tem a prática. Porque e é uma inovação, né? É que na época estava fazendo mestrado, mas poderia. Mas ela pode se aplicar uma tese de doutorado. Com certeza. Também. E aí, só para passar um pouco de informação, qual que é o conceito do AGF? Trabalhar com essas matrizes do QFD, mas tem uma lógica um pouco diferente. Mas eu costumo falar assim, é basicamente um QFD ao contrário, invertido, né? Que a gente vai partir das falhas para daí fazer um desdobramento. O que o projeto pode influenciar aquelas falhas, depois o que o processo pode influenciar aquelas falhas e depois que a produção pode influenciar aquelas falhas. E no meio das tabelas, das tratativas, também faço um link com análise de FEMEA, com as pontuações de FEMEA, mais algumas considerações lá. E aí ficou um trabalho muito bom e eu continuo usando até hoje. O nosso conteúdo de treinamento do Greenbelt tem o AGF. Sim. Então, agora eu estou com uma turma aí numa empresa, um trabalho aí de implementação de um programa Six Sigma. Acabei de dar esses dias o AGF para eles também. Eles aplicam nos seus projetos Six Sigma, né? Sim. No DMAIC. Então, é bem interessante, né?